Olá, doutores e doutoras dos terceiros períodos de Direito da FACIC, da FASC. Olha, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, ao menos nesse formato EAD, esse formato de videoaulas à distância. É o máximo que dá para a gente fazer nesse momento em que nos é imposto esse isolamento social, que é algo que é um sacrifício que temos que fazer por um bem maior, mas foi oportunidade também de descobrirmos novas tecnologias. É um registro aí da matéria, acho que ficou legal para a gente poder estudar. Já vou pedindo desde já desculpas pelos vídeos longos, mas eu sou muito preocupado, eu quero fazer tudo assim da melhor forma possível, com muito carinho, com muita atenção, para vocês que são a razão de ser de todo professor, que é poder compartilhar minimamente o conteúdo ou o que nós aprendemos com vocês, dividir. E agradeço muito ao pessoal, principalmente do terceiro período da FASC, ou perdão, do terceiro período da FACIC, pessoal da FASC também maravilhosos, fora de série, mas o pessoal da FACIC que me acolheu também muito bem nesse momento. Estamos assumindo aí várias aulas com vocês e vamos continuar juntos. E eu falei da FASC, vai ser bem legal no futuro. Tenho até algumas ideias aqui de a gente poder fazer um fórum de discussão de direito penal, juntar essas duas grandes turmas, né? O pessoal do terceiro período da FASC com o pessoal do terceiro período da FACIC, da turma A, C, da turma B e D, e também lá das turmas A e B da FASC. Somos todos irmãos, né? Nossa, eu só tenho muito a agradecer por vocês e tenho um orgulho muito grande, tanto dos meus colegas da FASC quanto dos meus colegas da FACIC. Pois bem, sem perder mais muito tempo, vamos lá. Se bem que isso não é perder tempo, render homenagem sempre é algo que se impõe. Bom, hoje nós vamos ver sobre o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio e a automutilação. E também o crime de infanticídio. Vamos explorar então dois artigos do Código Penal, ainda estudando os crimes contra a vida, que estão contidos aí no artigo 122 e no 123 do Código Penal. Pois bem, vamos lá, sem mais delongas. E eu começo fazendo uma pergunta. Suicídio é crime? Seria crime suicídio? Olha, sabemos que não. O suicídio não é crime e eu vou dar as duas razões pela qual o suicídio não é crime. Em razão do princípio da alteridade, o qual veda a incriminação do pensamento e da autolesão. Olha aí, lembram desse princípio? Também chamado de princípio da transcendentalidade, segundo o qual a conduta, para ser penalmente relevante, ela tem que transcender a esfera física ou psicológica do autor. Então, por isso que pensar não é crime, por isso que a autolesão não é crime. Também por razões práticas. Né? Como é que você vai punir alguém que já morreu? Não tem como. Vai colocar o caixão lá dentro da cela, vai ficar lá meses, anos, vai acabar punindo os demais detentos. Né? Então, razões práticas não tem como. E tem também mais uma razão jurídica. A morte ela é uma das causas distintivas da punibilidade. Artigo 107, inciso 1 daí, do Código Penal. Tá vendo? Olha que resposta bem completa. Tá, o suicídio não é crime. E a que pergunta que vem na sequência? E a tentativa de suicídio? A tentativa é crime? Também não. E também vou apontar razões lógicas pelas quais a tentativa de suicídio, assim como o suicídio, também não será crime. Primeiro porque, o que é tentativa? Vamos relembrar? A tentativa ela tem como natureza jurídica ser uma causa de redução de pena, de 1/3 a 2/3. Então, se a conduta é prevista em lei, eles vão fazer isso na terceira fase, fixação da pena. Se a pena base é 0, porque a conduta é atípica, como é que eu vou reduzir 1/3 ou 2/3 de 0? Vai dar 0 do mesmo jeito, então não tem razão. E a outra motivação para a qual a tentativa de suicídio não é crime, por razões humanitárias. Iria ferir o princípio da dignidade da pessoa humana. Imagina, essa pessoa já chegou a um estado tão tão fragilizado, a pessoa está tão fragilizada emocionalmente que chegou a tentar tirar a própria vida, você ainda vem e quer ainda aplicar uma pena, aplicar uma sanção penal, não teria sentido. Uma conduta como essa, uma medida como essa, feriria o princípio da dignidade da pessoa humana.
que é um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Então tá aí, por essas razões, não podemos punir nem quem pratica suicídio, portanto não é crime, e muito menos, né, a tentativa. Se a forma consumada não é, a tentada também não pode ser, porque a tentativa é uma causa de redução de pena. Bom, e as pessoas que induzem, instigam ou auxiliam alguém ao suicídio ou à automutilação? Essas pessoas praticariam crimes? Pois bem, olha só. Sim, há uma previsão no Código Penal, no artigo 122 do Código Penal. Inclusive, esse dispositivo ele foi objeto de uma modificação legislativa muito recente. Nós estamos aí em abril, em dezembro do ano passado, abril de 2020, em dezembro de 99, para ser mais preciso ainda, né? Bem no finalzinho de dezembro, o pacote anticrimes, né, apresentado pelo Poder Executivo, que tem a sua redação determinada pela Lei 13.968 de 2019, modificou esse dispositivo. Como outros tantos dispositivos foram modificados no Código Penal e no Código de Processo Penal e também algumas legislações extravagantes. E agora eu faço o seguinte, eu rendo as devidas homenagens ao professor Guilherme Souza Nucci. Guilherme Souza Nucci, eu comprei logo que houve essas modificações, eu já busquei um livro de doutrina e encontrei esse livro, Pacote Anticrimes Comentado, do professor Guilherme Souza Nucci, que é muito bom. Eu recomendo a todos que querem se atualizar. Inclusive o Nucci é um dos doutrinadores que eu sigo, que eu gosto muito, assim como César Roberto Bittencourt. Então, este vídeo em especial dedico ao professor Guilherme Souza Nucci, com quem eu conversei, inclusive, né, antes da edição do vídeo. Mencionei a ele que iria fazer essa homenagem ao professor Nucci, que é uma pessoa bem acessível, uma pessoa simples, uma pessoa humana, e inclusive me brinda com as doutrinas. Esse daí eu comprei, mas ele ficou de me mandar algumas atualizações. E recomendo firmemente a todos, como vocês sabem, as obras do professor Guilherme Souza Nucci. Para quem eu mando um abraço, se estiver assistindo, professor, responsabilidade muito grande. Se eu assistir meus vídeos, eu agora começando, mas fico muito grato, muito honrado com isso. Bom, o crime do artigo 122 é o seguinte: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Como vocês sabem, nós estudamos direito penal vendo o núcleo do tipo, que são as condutas que estão aqui previstas na forma de um verbo, e depois nós vamos observar as elementares ou circunstâncias do tipo penal. Pois bem, vamos analisar então. Mas por razões didáticas eu vou separar o crime de a conduta do induzimento, da instigação e do auxílio ao suicídio da automutilação. Então vamos no primeiro momento com induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Então separando aqui, ficou induzir alguém para suicidar-se, ou induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar auxílio material para que o faça. A legislação anterior nem usava a expressão auxílio material, falava só auxílio, né? Por quê? Esse auxílio intelectual é o induzir e o instigar. Mas tudo bem, agora está até mais claro, mas para mim sempre esteve. Então é um crime de ação múltipla, ou seja, de conteúdo variado, é um tipo misto alternativo, possui vários núcleos do tipo. Induzir, o que é induzir? É criar na cabeça do agente a ideia da prática do suicídio. Então, percebam que não é quem se suicida, é alguém de fora, um terceiro, que vai até esse sujeito e põe na cabeça dele a prática do suicídio. Ele não tinha ideia, passou a ter depois que alguém foi lá e o induziu. Isso que é induzir, é plantar a ideia. Mas se o sujeito já tem a ideia e tem essa ideia reforçada, instigada, nós estamos diante da instigação. Então, instigar é reforçar, é fomentar uma ideia que já existe. E o auxílio material é fornecer os meios para que o sujeito pratique o suicídio. Por exemplo, ele entregar a corda, ele emprestar uma arma. Esse é o auxílio, ok? Bom, atualmente com a redação que foi atribuída pela Lei 13.968 de 2019, a pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos. Nós vamos, com o passar dessa aula, entender o porquê. Aqui é a previsão do caput. A anterior, ela já tinha uma previsão, a princípio, mais severa. Então, agora nós temos a forma simples prevista no caput e formas qualificadas na sequência. No delito, na previsão que nós tínhamos no tipo penal
anterior à reforma de 2019, não havia qualificadoras. Então, se partia com uma pena de reclusão de 2 anos, de 2 a 6 anos. Mas a conduta somente era punível se a vítima viesse a morrer ou se tivesse uma lesão corporal grave. Então, e sendo atípica a conduta da vítima, que mesmo praticando suicídio, mesmo havendo dolo na instigação, induzimento no auxílio, a vítima não atingisse sequer lesões de natureza grave. Ficasse, por exemplo, com lesões de natureza leve. Agora, continua ainda nessa hipótese a conduta ser atípica, mas veremos a seguir que ampliou-se, de certa forma, as condutas aqui tipificadas. Então, vamos ficar aí com essa ideia de que veremos adiante as qualificadoras, e inclusive agora temos a previsão de majorantes. Então, o tipo penal ele foi mais... como é que eu vou dizer aqui? Foi ampliado. Ele foi ampliado e chegou a prever várias circunstâncias que antes não eram previstas. Ok? Vamos seguir. Então, a previsão ficava só no preceito. Essa previsão ela não ficava no tipo penal, ela ficava no preceito secundário, que era objeto assim de pegadinha de prova, né? Eu não faço pegadinha em prova, vocês sabem disso. Mas o pessoal que fazia prova com código olhava rapidinho pelo tipo penal e não via as possibilidades, né, restritas que eram previstas ali no preceito secundário, ou seja, na combinação da pena. Agora não existe mais essa possibilidade, já está tudo mais claro. Então, com a atual redação, a conduta será típica com a constatação do risco. Olha só que interessante. O que tem sido alvo de várias críticas na doutrina. Então, agora tornou-se até mesmo, conforme a figura do caput, um crime de perigo. Olha que coisa interessante. Crime de perigo capitulado aqui, logo na parte mais... que tutela os crimes mais significativos, né, do Código Penal, que são os crimes contra a vida. E aqui eu coloco ali verbo e graça, que é uma expressão que vocês devem se lembrar do primeiro período que eu os ensinei. Verbo e graça, que significa por exemplo. Então vão se acostumando, né? Tem alguns autores que abreviam para V.G. Mas aqui é verbo e graça, é por exemplo. A figura descrita no caput é inédita, pois se está prevendo um crime de perigo e formal, não exigindo resultado naturalístico para se consumar. Então, olha que coisa interessante, não estamos aí na figura do caput diante de um crime material, mas sim de um crime formal, como aponta o professor Guilherme de Souza Nutti. Olha a outra coisa que eu estou fazendo aqui agora, mostrando para que vocês já vão se acostumando com metodologia científica. Quando eu vou citar alguém, fazer uma referência a alguém, eu nunca posso aqui escrever algo que não é meu. Eu tenho que dar referências, tenho que mostrar, né, da onde eu tirei a ideia. Então, quando eu tiro da doutrina, eu sempre faço essas referências, né? Então, eu fiz uma citação aqui ao professor Guilherme Souza Nutti de uma obra editada no ano de 2020, que podemos encontrar na página 24. É aquela obra que eu mencionei ali agora. Então, já vão se acostumando quando vocês forem fazer citações, for escrever algum texto jurídico copiando alguma parte de um livro, de uma doutrina, por favor, deem a referência, dê os créditos ao autor da doutrina. Pois bem, agora vamos à grande modificação, a significativa modificação que aconteceu nesse artigo 122. O induzimento, instigação e auxílio à automutilação. Olha só que interessante. É uma figura penal que foi criada, um pacote anticrimes, e os fundamentos históricos informam que sua motivação se deu aos casos de grande repercussão na mídia do conhecido jogo Baleia Azul, e começou a vincular na internet nos idos de 2017. Vocês devem se lembrar dessa prática, né, realmente lamentável, um jogo que existiam vários níveis, e o nível mais alto era o ferimento até a morte da pessoa, mas começava em níveis baixos de ferimento, a pessoa ia se automutilando, e foi algo que deu grande repercussão, e na época a conduta era atípica, não se tinha uma tipicidade para o fato, porque a lesão corporal, né, era praticada pela própria pessoa. E aí, então, ao abrigo do princípio da alteridade. Agora não, agora a instigação, o induzimento ou o auxílio é configurado o crime. Olha só que interessante. E aí, segundo o professor Guilherme de Souza Nutti, ele ainda retrata
que a coisa era tão feia que 1 a cada 10 adolescentes entre 11 e 17 anos, né? O professor até usou aí adolescentes, mas nós sabemos que 11 anos ainda é criança, passa a ser adolescente a partir dos 12, então eu diria até as pessoas, né, de 11 a 17 anos, já teriam acessado na internet 1 a cada 10. Então é um índice significativo. E esse nome, baleia azul, dessa brincadeira, vem em decorrência do que acontece com a baleia azul. Sabe-se que ela se suicida. Chega a um ponto da vida, ela perde o interesse da vida, não sei agora precisar aqui por qual razão, né? Eu sei que as baleias elas vão até as praias e se encaram propositalmente visando a morte. Então daí ficou o nome não vou dizer brincadeira, vou dizer o nome dessa prática hedionda que é a baleia azul. Bom, quando o sujeito passivo for menor de 14 anos ou pessoa incapacitada, olha lá, integralmente para resistir, ou seja, estiver numa situação de vulnerabilidade, haveria o crime previsto no artigo 122 do Código Penal? Olha que interessante situação. Há aqui uma equiparação no próprio artigo 122 aos crimes de lesão corporal gravíssima e ao homicídio. Previsão essa no parágrafo 6º e no parágrafo 7º. Eles fazem referência de que, quando se tratar de vítima menor de 14 anos, olha que coisa interessante, ou uma pessoa que, por alguma deficiência, esteja nessa condição de vulnerabilidade, se resultar lesão corporal de natureza grave, o sujeito responde pelo crime previsto lá no parágrafo 2º do 129, que está relacionado ali à lesão corporal gravíssima. E assim como se sobrevém a morte, ao artigo 121 do Código Penal, que é o homicídio. Olha que interessante. Então houve aí, o Código Penal inova nesse momento e faz uma referência ali à tipificação penal que vai ser adequada à espécie. Agora eu estou propondo aqui uma reflexão. Vamos pensar. No caso das condutas descritas no artigo 122 praticadas contra menores de 14 anos, nos parece que o legislador adotou um critério objetivo. Sem dúvida, que aí ele estabeleceu, né, o que a gente chama de uma presunção iuris et iure, ou seja, uma presunção absoluta. Menor de 14 anos não se discute, não há o que se discutir. Olha, não se admite prova em contrário. Vai se fazer a tipificação penal lá no 129, parágrafo 2º ou no 121. Já na hipótese da vítima possuir mais de 14 anos, porém reduzida capacidade de entendimento, olha só que interessante. Aqui eu digo reduzida capacidade de entendimento e não totalmente, né, vulnerável. Olha que coisa interessante. Salvo o melhor juízo, é o que significa esse SMJ. O pessoal da FACIC, o professor Fábio, adora usar esse SMJ, salvo o melhor juízo. Estou aqui fazendo as homenagens ao professor Fábio, copiando seu estilo de redação. Verifica-se, no caso, uma presunção iuris tantum, ou seja, uma presunção relativa. Eu entendo que, então, se a vítima é menor de 14 anos, não tem que discutir. Faz-se a referência prevista aqui no parágrafo 6º e no parágrafo 7º do 122. Porém, na segunda hipótese, eu acredito que se provar o contrário, se houver a possibilidade de prova em contrário, dá até mesmo para se retirar a tipificação a tipicidade da conduta. Então, fica uma hipótese, é uma observação minha, é um raciocínio jurídico que eu desenvolvo. Lógico, né, aceito as opiniões em contrário. Então, o exemplo de que se adotou com relação à imputabilidade, aqui eu mesmo dou esse exemplo, né? O que se adotou com relação à imputabilidade, que nós sabemos que o legislador brasileiro escolheu o critério etiológico para os menores de 18 anos, não se discute, são menores, inimputáveis e pronto, mas para os maiores de 18, há uma presunção que pode ser lidida por prova em contrário, de que o maior de 18 anos pode sim ser inimputável, quando não houver capacidade de entendimento ou de autodeterminação. Olha que coisa interessante. Então, acredito que esse raciocínio possa ser desenvolvido aqui também. É uma tese minha, não quer dizer que está certa, tá? Não quer dizer que vai prosperar, mas é algo que eu, raciocinando juridicamente, penso. Bom, todos. Críticas, vamos lá. Uma crítica. Perceba que se o vítima não, professor, arruma isso daí, professor, que isso? Pode arrumar avião em voo? Pode. Vamos lá. Ótimo. Então, perceba que se a vítima é vulnerável, o agente se sujeitará à pena de lesão gravíssima.
Olha que coisa interessante. Reclusão de 2 a 8 anos. Ainda que os resultados sejam leves ou graves. Hipóteses que são combinadas, penas mais brandas. O que é isso? Vocês vão estudar ainda mais adiante. O pessoal da FACIC que está fazendo uma revisão já viu. O pessoal da FASC está caminhando aí junto comigo para esses dispositivos, ainda não viram a matéria. Vão perceber que o Código Penal prevê no caput do 129 a lesão corporal leve. Aí no parágrafo 1º, a grave. E para grave combina a pena de reclusão de 1 a 4 anos, se acontece qualquer das hipóteses ali elencadas. Agora, a gravíssima, ela prevê uma pena de reclusão de 2 a 8 anos. Então, é mais rigoroso. Mas aqui, no caso em tela, não importa o resultado. Se o resultado for classificado como grave ou como leve, a pena vai ser a mesma da gravíssima. Então, houve, na minha opinião, violação ao princípio da proporcionalidade. Isso para ser técnico, para ser chato, né, para levar a coisa a uma discussão. Embora eu, pessoalmente, concorde que a pena é até aceitável. Então, porém, de maneira técnica, posso discutir violação ao princípio da proporcionalidade. Porque se fosse alguém praticando a conduta e não, no caso do terceiro, né, ou do próprio agente que vai ser induzido, a pena seria diferente. Reparem, eu até coloquei aqui uma observação. Se da automutilação, da tentativa de suicídio, resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafos 1º e 2º desse artigo, né, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação ocorre a morte, a pena de reclusão de 2 a 6 anos. Agora estamos diante do quê? Das qualificadoras. Reparem. O que é? Como que eu sei que é uma qualificadora? Por que eu sei que isso é uma qualificadora? Porque o que está sendo modificado aqui é a pena em abstrato. Qualificadoras modificam a pena em abstrato, enquanto causas de aumento de pena aumentam em um percentual, majoram a pena em um percentual. Então aqui veja que coisa interessante. Se o agente é induzido, instigado ou auxiliado, a pena é de 1 a 3 anos, se dessa automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. E se a vítima vem a morrer, temos pena de reclusão de 2 a 6 anos. E olha a pena da lesão corporal grave. Se é o próprio agente se é um agente que pratica em terceiro. Se ao invés de instigar, se ao invés de auxiliar, ele for lá e fazer ou praticar a lesão corporal de natureza grave. Qual que é essa lesão corporal de natureza grave? É a que resulta qualquer dessas causas aí, desses resultados que aí estão. Incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, aceleração de parto. A pena é de 1 a 5 anos, se o agente for lá e praticar na vítima. Agora, se ele instigar e induzir a vítima para que ela a pratique, a pena de reclusão de 1 a 3 anos. Olha lá que coisa interessante. Aqui de 1 a 5, se ele for lá e fizer. Aqui de 1 a 3, se ele instigar. Agora, se a vítima morre, né, se ela se suicida, a pena de reclusão de 2 a 6 anos. Né? E a pena de reclusão se você for lá e matar, aí é de 6 a 12 se for simples. Mas se for qualificado, é de 12 a 30. Perdão, falei 6 a 12? Não, volta tudo. É de 6 a 20, né, se for homicídio simples. E de 12 a 30 se for qualificado. Tá? Já corrigiram aí? Já corrigi aqui. Beleza. Deixa eu fazer uma outra correção aqui. Se o agente, olha só, se da tentativa de automutilação ou suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, olha a pena, né? A reclusão de 1 a 3 anos. Certo? Agora, olha a pena aqui se a lesão é grave. Se você vai lá e pratica em alguém, reclusão de 1 a 5 anos, e se é gravíssima, reclusão de 2 a 8 anos. Notou a diferença? Quando que eu faço a tipificação penal, então? Aqui, sujeito A pratica em B. Aqui, sujeito A instiga, induz ou auxilia B a praticar. Então, as críticas.
né, em nosso modesto entendimento, o tipo penal do CAPT não se encontra bem disciplinado no Código Penal, de acordo com o elemento de interpretação sistemático, pois o título 1 destina-se à tutela dos bens contra a vida e o dispositivo tutela, no caso da indução à autolesão, sem a hipótese de morte, por óbvio, né, a um resultado que vai estar de encontro com a integridade física. Então, eu tenho um crime aqui que tutela a integridade física prevista num título que tutela a vida. Então, para mim, né, é um equívoco. Então, equívoco que a versão anterior considerava atípica, tudo bem, mas acho que não precisaria continuar a ser atípico, mas deveria constar mais adiante. Como nós temos os crimes contra a integridade física. Aí é uma opinião minha também, sujeita também a discordância, sem o menor problema. Então, citando agora da onde não discordo de forma alguma, mas faço questão de citar o professor Nutt novamente, que se o agente pretendia apenas induzir a vítima menor de 14 anos a praticar uma lesão leve, como, por exemplo, se cortar, a conduta seria atípica. Porque perceba que a gente não tem tipicidade para essa hipótese. No caso da vítima menor de 14 anos, né, que é induzida, instigada ou auxiliada a simplesmente se cortar, resultando aí uma lesão leve. Não se compreende o motivo pelo qual a pena é a mesma de reclusão de 1 a 3 anos quando houver uma lesão corporal grave ou gravíssima, caso em que caberá ao juiz, no momento da dosimetria da pena, ou seja, na hora que o juiz for fixar a pena, considerar as consequências e a culpabilidade da conduta, como forma de reprovação da conduta típica antijurídica. Então é outra crítica que o professor Nutt faz e eu os acompanho nas duas. Bom, chegamos às majorantes. As majorantes previstas aí no artigo 122, no parágrafo 3º. A pena é duplicada, ou seja, aplica-se em dobro. Olha que interessante. Se o crime é praticado por motivo egoístico, motivo torpe ou fútil, se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Parágrafo 4º. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, rede social ou transmitida em tempo real. Ou, ainda no parágrafo 5º, temos uma outra majorante. Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo de rede virtual. Vamos ver com calma, então, cada uma dessas majorantes. São causas de aumento de pena, porque, vejam, aumentam em um percentual. Pois bem, motivo egoístico, na lição do Magalhães de Noronha, citado pelo César Roberto Bittencourt, dois doutrinadores que eu gosto muito, consiste no excessivo amor ao interesse próprio, sem consideração com os outros. É o exemplo clássico da cupidez, vocês devem se lembrar. O sujeito, por exemplo, induz a vítima a se matar para ele ficar com a herança, digamos que seja aí um exemplo. O motivo torpe é aquele vil, adjeto, repugnante. O motivo fútil, nós já sabemos que é aquele desproporcional, reles, ínfimo. Nós já estudamos isso quando vimos no homicídio. E a vítima menor, mas menor de quê? Menor de quantos anos, né? Então, por força da interpretação contextual e sistemática, a partir da reforma que teve o Código Penal introduzido pela Lei 12.015, aquela que mudou o título dos crimes contra a dignidade, dos crimes contra os costumes e passou a chamá-lo de crimes contra a dignidade sexual, a gente passa a considerar menores em estado de vulnerabilidade aquelas pessoas vulnerável é a pessoa menor de 14 anos. Então, o menor acabou ficando aqui com uma pessoa compreendida entre 14 e 17 anos, porque abaixo de 14 nós temos a figura do vulnerável. Então, se a vítima for menor de 14 anos, incide o agente disposto no parágrafo 6º e no 7º. Agora, o menor aqui dessa expressão, dessa majorante, faz menção ao sujeito, então, entre 14 e 17. Ó, isso aqui vai dar muita pegadinha em concurso, fiquem atentos. Capacidade de resistência diminuída, englobando-se qualquer causa que reduza a capacidade de resistência da vítima, como, por exemplo, aquela que ela já tem, que é o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, a enfermidade, a embriaguez, a drogodependência, a senilidade. São todos exemplos que podem ser considerados como causas que
geram uma diminuição na resistência da pessoa à prática do suicídio ou da automutilação. Bom, a capacidade de resistência não poderá ser nula, ser completa, senão aí, né, a gente vai ao exemplo do homicídio. Pois bem, até aqui há uma disposição legal expressa, né, no caso dos menores de 14. Ok? O parágrafo 4º. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, rede social que transmite em tempo real. Olha, então nós já sabemos, essa majorante é razão do quê? Da maior dificuldade em se apurar a autoria do crime. Isso que nos ensina o professor Guilherme Souza Nutti, né? Promover maior facilitação do acesso de vítimas, né? Amplia as condutas, as ideias aqui. Então, são razões pela qual o legislador optou por aumentar a pena, por majorar a pena, por aumentar a pena. Não use a expressão por qualificar, porque não é qualificadora. Vamos lá. E nem agravar, porque não se trata de agravante. Parágrafo 5º. Aumenta-se a pena de metade se o agente é líder ou coordenador de grupo de rede social. Aí é por quê? Porque se tem a posição de destaque, de influência sobre os demais membros. Bom, e se no caso do agente incidir nas majorantes previstas nos parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 122, nessa hipótese, segundo ainda o professor Guilherme Souza Nutti, podem ter 3 causas de aumento de pena a serem aplicadas cumulativamente. Olha que coisa interessante. Aí a pena vai embora, né? Só que o próprio professor Nutti nos lembra da hipótese prevista no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal. Olha aí, teoria geral da pena nesse momento nos ajudando, né? Então ali existe a possibilidade de que do juiz aplicar apenas uma delas. Olha que interessante. Vamos ler aqui o que está disposto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal. No concurso de causas de aumento ou diminuição de pena, ou diminuição, previstas na parte especial, eu até grifei porque tem muita jurisprudência, né? Muita gente tentou, quando incide, por exemplo, uma causa de aumento de pena, uma causa de diminuição de pena na parte geral e outra na parte especial, ou uma causa de aumento de pena na parte geral, outra na parte especial, se é que existe, o que poderia acontecer? É a aplicação de uma só delas? Não. A jurisprudência tem entendido de maneira firme que deve-se seguir aqui a interpretação autêntica do disposto no artigo 68, previstas na parte especial. Pode o juiz limitar-se a um só aumento ou só uma diminuição, prevalecendo, todavia, a que mais aumente ou a que mais diminua. Então, aí, uma vez só. Mas isso fica a cargo de quê? Fica a cargo das circunstâncias do caso prático. Fica vinculado a quê? A fundamentação idônea do juiz, levando em consideração o princípio da individualização da pena, o princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade. Esse pode aqui é discricionalidade do juiz, não é obrigação do juiz. Esse pode aqui, reparem, que aqui não vamos poder aplicar aquela mesma regra do pode de 1/3 ou 2/3. Não, aqui está bem nítido. Pode é faculdade do juiz, é um ato discricionário. Eu até pesquisei na jurisprudência antes de fazer o vídeo e achei alguns julgados, coloquei aqui para vocês. Vocês podem procurar, existem vários julgados. Críticas. Vamos às críticas porque o tempo já urge e nós temos mais um dispositivo para analisar. A figura descrita no caput é inédita, pois está promovendo um crime de perigo formal, de perigo informal, não exigindo resultado naturalístico para se consumar. Ali é a do caput. Muito bem, o professor Nutti que apontou, eu já havia mencionado. Em nosso modesto entendimento, aí é o professor falando novamente, é o professor dando pitaco, né? O tipo penal do caput não se encontra bem disciplinado como elemento de interpretação sistemático. Porque, na minha opinião, prevê aí uma hipótese de crime de perigo e crime contra a integridade física previsto num título que tutela os crimes contra a vida. Então, no meu entender, não deveria estar aí. Não se compreende também o motivo pelo qual a pena é a mesma, de reclusão de 1 a 3 anos, quando houver lesão corporal grave ou gravíssima, caso em que caberá ao juiz, né, na hora de aplicar a pena, severar quanto da dosimetria, porque pela lei fica ali um tipo penal menor, uma pena menor. Bom, ainda sobre o tipo penal em comento, várias questões permeiam a doutrina, como por exemplo, e o pacto de morte?
quando duas pessoas decidem se suicidarem juntas, caso em que se resolve de acordo com a conduta do agente e o resultado alcançado. Olha, a doutrina caminha para o entendimento de que, nesse caso, responde para o homicídio. Teve uma questão no exame de ordem recente que caiu sobre esse tópico. É bem interessante. Depois deem uma olhada aí na doutrina e na jurisprudência e busquem lá algumas questões dos exames de ordem passados. Duelo americano, roleta russa, dolo eventual, a doutrina entende que é dolo eventual para crime de homicídio, né? Então, ou algumas hipóteses, como por exemplo o caso de fraudes, né? Aí não entra no suicídio não, na instigação, induzimento, auxílio ao suicídio. Sendo possível a verificação, então, nessas hipóteses aí de crimes de homicídio. Pois bem, outro caso interessante é o da greve de fome. Olha só que interessante, esse sujeito quer fazer greve de fome. E aí, a gente fica só observando, como por exemplo quem está no hospital, ou por exemplo um preso fazendo greve de fome. Nesses casos existe o chamado dever objetivo de cuidado. Nós estudamos isso no semestre passado, né? Estudamos isso no primeiro período, lá quando vimos a posição de garantidor. Então aí tem que observar o dever objetivo de cuidado. Quem tem? E aí o Código Penal chama a atenção para o artigo 13. Olha o artigo 13. O resultado de que depende da existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. E olha a definição que o professor Francisco de Assis Toledo fez constar quando da reforma da parte geral do Código Penal. Considera-se causa ação ou omissão sem a qual o resultado não teria acontecido. Teoria da conditio sine qua non. Se olha, tem que prestar atenção nisso. Pode haver, então, responsabilidade de quem tem o dever objetivo de cuidado. E, inclusive, olha que coisa interessante, existe uma causa excludente da antilicidade expressamente disposta ali no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 146 do Código Penal, que trata do crime de constrangimento ilegal. Então, não pratica crime de constrangimento ilegal o agente que exerce coação para impedir o suicídio. Olha que coisa interessante. Então, se tem até uma causa excludente prevista. Então, é interessante observar essa consideração, porque, ao meu ver, deve sim o agente interferir e não permitir que a greve de fome chegue ao seu limite aceitável. Que, em tese, eventual violação à liberdade de consciência, liberdade religiosa ou qualquer outra liberdade constitucional que venha aí, ao meu ver, sucumbe diante da vida, que é o bem maior tutelado pelo Estado, né? Então, para mim, não tem meu entendimento e também de grande parte da doutrina, e o próprio legislador assim o considera. Bom, então chegamos agora ao infanticídio. Vamos brevemente ao infanticídio porque já está virando vidão, né? Tem um audião do WhatsApp que é o vidão do professor Márcio. Estou tentando evitar, mas não consigo. Eu quero caprichar e acabo passando do horário. Vamos lá. O artigo 123. Matar sob influência do estado corporal o próprio filho durante o parto ou logo após. Esse é o crime de infanticídio. O pessoal da FASC deve estar se lembrando do caso da Índia Potira, né? Então, será que era o caso? A gente pode discutir isso mais adiante. Sujeito ativo. Quem é? A mãe. Por que a mãe? Porque diz o tipo penal: matar sob influência do estado corporal o próprio filho. Então, quem tem esse estado corporal? A mãe. E o próprio filho. Já tem um indicativo aí. Então, aí nós temos uma exigência de uma capacidade especial do sujeito ativo, ou seja, ser mãe. E o sujeito passivo? Quem é? O próprio filho. E o momento da conduta? Também temos uma alimentar que ali aponta: durante ou logo após o parto. Durante, não tenho dúvida, mas e logo após o parto? O que é esse logo após? São dias, meses, semanas? Não, o que se entende é que enquanto durar o estado puerperal. E, segundo o professor André Stefan, até uns 7 dias. Geralmente, aí não se tem na doutrina, na literatura médica, uma data específica, um prazo específico, que varia de mulher para mulher, né? Como Marisa, de mulher para mulher, Marisa, mas também aqui na conduta, na duração do estado puerperal. E aí, 7 dias. Mas e essa alimentar subjetiva, estado puerperal? O que é isso, estado puerperal? É uma perturbação mental transitória, é um estado fisiopsíquico que acomete toda gestante, todas têm
dá aí uma grande diferença hormonal, uma desestabilização. É comum em toda gestante, só que a intensidade pode variar. Isso pode também, né, mexer com a mente da pessoa, com a cabeça da pessoa, com o psicológico da mãe, da gestante, e aí propiciar a quebra de algumas barreiras que ela normalmente teria se não tivesse toda essa modificação em seu organismo. Então, a perícia que vai avaliar. Então, é um crime material, é um crime que é necessário a verificação da perícia para ver o grau de interferência na conduta praticada pela mãe. E vale verificar também, né, o grau de imputabilidade, porque se esse estado for muito significativo, a ponto de tirar a capacidade de autodeterminação do réu, da ré, sem dúvida nenhuma, não haveria imputabilidade penal, por ausência de uma das capacidades necessárias à imputabilidade, que nós sabemos que são duas, né? É o entendimento e a autodeterminação. Então, nesse caso, não teria como se autodeterminar. E esse estado puerperal ele é muito comum, diz que acontece, né, em todos. Então, tem algumas mulheres que ficam com raiva do marido, ficam com nojo do marido, querem distância do marido logo depois do parto. Né? E tem umas que estão faz 10 anos que já teve a criança e ainda está com nojo do marido, mas aí já não é mais estado puerperal. Bom, então só para descontrair um pouquinho, bola para frente. Hipótese de concurso de agentes, agora começa a complicar. O que sempre cai em concurso, tem essas pegadinhas de concurso, mas aqui eu considero como situações que nos levam a pensar. A mãe que mata o próprio filho com o auxílio de terceiro. Se o terceiro vem, a mãe que pratica a conduta típica e o terceiro vem e auxilia. Olha lá, ó. Se este sabe do estado puerperal, ambos respondem pelo crime. Por quê, nesse caso? É uma elementar subjetiva. A elementar subjetiva ela se comunica com autores ou partícipes, desde que dela tenham conhecimento. Se lembram disso? Nós já estudamos isso esse semestre, pessoal da FASC, pessoal da FACIC estudou comigo essa matéria na teoria geral da pena, então não tem desculpa para não acertar. É o exemplo da enfermeira que, ciente do estado puerperal, ela distrai as colegas de trabalho, as outras enfermeiras, para que a mãe pratique o infanticídio. Então, responde também. Terceiro, mata a criança com o auxílio da mãe, embora existam entendimentos. Olha só, terceiro mata com o auxílio da mãe. Ali, o terceiro auxiliou e a mãe matou. Aqui é o contrário. Aqui o terceiro matou e a mãe auxiliou. Olha que coisa interessante. Existem até entendimentos em contrário, apontando aí para a prática do crime de homicídio. Embora, né, sempre seja do lado da defesa, nesse caso tem uma tendência a pensar assim também. Mas né, a corrente majoritária da doutrina entende que ambos respondem por infanticídio. Né? Explicamos por quê. Por causa do artigo 29 do Código Penal. Vamos ver adiante também no próximo exemplo. Lá, se executam, mãe e terceiro executam em coautoria. Então, a conduta principal. Ambos respondem por infanticídio. O que está nesse caput do artigo 29? O artigo 29 vai nos informar que regras comuns às penas privativas de liberdade. Pela rubrica você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Vamos ler o dispositivo então. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Olha que interessante. Então, está aí fazendo uma menção à participação e colocando que o sujeito vai responder ao mesmo tipo penal. Agora, reparem, parágrafo 1º, se a participação for de menor importância, pode a pena ser diminuída de 1/6 a 2/3. Parágrafo 2º, se um dos concorrentes quis praticar crime menos grave, ser-lhe aplicada a pena deste. Essa pena, no entanto, será aumentada até a metade, na hipótese do crime ter sido previsível o resultado mais grave. Então, pela regra das penas comuns privativas de liberdade, o sujeito tem que responder pelo crime que pretendia, o que praticou. Por isso, ambos responderão. Só que, na medida da sua culpabilidade, eles vão ter aí o juízo de reprovação variável de acordo com cada conduta. Eu vou gravar uma próxima aula, pessoal do primeiro período, que vai, inclusive, versar sobre essa matéria. Vai ser na semana que vem. Né? Então, em breve, teremos um vídeo que vai versar sobre isso daqui, sobre concurso de agentes. Aí eu vou explorar melhor esse dispositivo. E, seguindo, por oportuno vale lembrar a distinção entre crime próprio e crime de mão própria. Então, o crime próprio é aquele que exige uma capacidade especial do sujeito ativo, como, por exemplo, ser mãe, aqui no infanticídio, o crime de falsa testemunha, estar a pessoa prestando testemunho,
e alguns crimes ligados ao funcionalismo público que exigem a qualidade de funcionário público. Isso nós estamos falando de um crime próprio, né? Então, ele, para praticar, só sendo exigível essa condição para coautoria. Agora, é possível que o sujeito responda a título da participação. Quando? Quando estivermos diante de um crime de mão própria. Olha que interessante, que é aquele que o sujeito ativo poderá praticar a conduta atípica em razão de sua capacidade especial e não se admite no crime de mão própria com autoria. Contudo, a participação é possível, como, por exemplo, aqui novamente no crime de falso testemunho, que é um crime próprio, existe uma capacidade especial do sujeito, ser testemunha, e de mão própria. Né? Só, em tese, ele, a testemunha, pode, por estar testemunhando, praticar o falso testemunho. Então, com autoria não tem como, porque só ela está depondo. Agora, a participação é possível, como, por exemplo, o advogado que instrui. Inclusive, há muita discussão, há uma certa discussão na doutrina, mas tem prosperado o entendimento. Eu, antes de colocar essa videoaula, eu pesquisei isso daqui e encontrei vários entendimentos do qual eu também comungo, né, que o advogado que instrui testemunha a mentir também deve responder por falso testemunho. Porque o papel de advogado não é esse de falsear fatos. Ele pode articular os fundamentos, mas falsear fatos não. Aí, sempre digo, há um limite na advocacia criminal que nós não devemos passar para não nos tornarmos partícipes dos crimes. Bom, então alguns precedentes históricos para concluir. Na Idade Média, as mulheres eram condenadas por infanticídio, eram sujeitadas apenas como soterramento, empalação, dilaceração com tenazes ardentes. Olha que coisa grave, né? Inclusive, no direito romano, até o cozimento de condenada em um saco com animais, né? Galo, cão, víbora, até mesmo macaco já foi usado e depois atirado ao mar. Que cozinhava a pessoa num caldeirão? É isso, professor? Não, peraí. Ó, cozimento com S, né? Cozir de costurar, não é com Z de cozinhar. Bom? Então, só para ficar atento, por que eu tenho esse resgate histórico? Porque é um crime que às vezes tem um tratamento bem significativo, às vezes tem um tratamento mais brando. Na verdade, do jeito que está hoje, é um abrandamento da conduta do homicídio. Em razão do que? Do estado puerperal que a mãe sofre durante ou logo após o parto. Ok? Então, questão de ordem, está aqui. Mãe, sob influência do estado puerperal logo após o parto, vai ao berçário e mata outra criança, acreditando ser seu próprio filho. O que já caiu em concurso, o que já caiu em prova, é um absurdo isso daí. E pratica qual crime? Ela pratica infanticídio. Por que pratica infanticídio? Ah, mas não é o próprio filho. Mas, amigos, ela praticou o chamado erro in persona. Aí a parte geral do Código Penal vem nos auxilia a mostrar o quê? Neste caso prático. Que o terceiro é que responde. Esse aqui, inclusive, é chamado pela doutrina, Fernando Capesa até coloca ali como o infanticídio putativo. Bom, doutores? Presta atenção, hein? Então, tá aí o erro in persona, parágrafo 3º do artigo 20. Depois lê com calma. Atividades estão aqui propostas, né? Fiz 3 perguntas, eu gosto de deixar aqui para que os colegas já vejam. Mãe, sob influência do estado puerperal, logo após o parto, vai ao berçário e mata outra criança acreditando ser seu próprio filho. Ó, nunca ouvi falar sobre isso. Então, responda aí para mim, né? Qual alternativa está correta? A gente que tenta suicídio, porém, não consegue consumação por razões alheias à sua vontade. A gente que tenta suicídio, porém não consegue a consumação por razões alheias à sua vontade. Que tipo de conduta a gente pode tipificar ou não isso daqui? Analise lá, depois me responda. Segundo o apurado nos autos, o réu era administrador de um grupo que trocava mensagens em redes sociais pela internet, sendo apontado pela perícia que partiu dele a ideia de suicídio, levada a cabo pela vítima de 13 anos de idade. Nessa hipótese, o agente deve responder pela prática de quais os crimes aí, né, elencados. Pois bem, doutores, tudo perguntinha só para constar, beleza? Gente, concluo então agradecendo a todos, estão aqui os meus contatos. Agradeço também as pessoas que não são alunos, mas estão me acompanhando pelo YouTube. Algumas pessoas têm entrado em contato comigo pelo YouTube. Dê preferência nos contatos, né? Pelo WhatsApp, fique à vontade, pode mandar o zap, só aguarde que assim que possível eu respondo. Pelo Instagram, me sigam no Instagram. Vamos fazer umas lives, hein? Essa semana eu estou pensando em fazer umas lives para
ter uma maior proximidade dos meus alunos, quero conversar com vocês aí, mas eu aviso antes, eu coloco lá no Instagram, me siga lá no Instagram. E e-mail, gente, além tá sobrecarregado de atividades, muita atividade, então não consigo ler todos os e-mails assim, paralelos, só das atividades, estou priorizando as atividades, então dê preferência a WhatsApp e Instagram para a gente bater papo sobre matéria de direito penal. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se nesse canal para poder receber primeiro a notificação. Antes de eu postar lá no Ave, no Interativa, sai no YouTube. Aí você já adianta o expediente, ok? É um brinde para você. E se você não é aluno da FACIC nem da FASC, se inscreva aí, né, e ative também o sininho para ser notificado quando passar. E dê o like se você gostou. Se não gostou, beleza, mas se gostou, dá o like para eu ter um feedback. E esse vídeo é todo dedicado ao professor Guilherme Souza Nutti, né, que nos encaminha sempre obras atualizadas. Parabéns, professor. É um grande abraço ao senhor e obrigado por ser essa pessoa simples e acessível. Bom, fiquem com Deus. Bom estudo.